Ela estava fugindo, as roupas rasgadas, o rosto marcado pelo terror, os pés sangrando de tanto correr pela mata. Diziam que ela não tinha escapatória, que era propriedade de alguém, que seu destino já estava selado. Mas numa noite chuvosa, quando tudo parecia perdido, ele apareceu. Um fazendeiro recluso que vivia sozinho há anos, e o que ele fez quando ouviu os gritos dela ecoando pela escuridão mudou tudo. Com uma mão firme sobre sua boca e 3 palavras que salvariam sua vida: fique quieta. Mas quem era ela? Por que estava sendo caçada? E o que um homem que jurou nunca mais se importar com ninguém faria para protegê-la? A verdade por trás dessa história vai te deixar sem palavras. A chuva caía pesada naquela noite, batendo forte no telhado da casa de madeira isolada no meio da fazenda. Rodrigo Montenegro estava sentado na varanda, como fazia todas as noites, com uma garrafa de cachaça pela metade ao lado da cadeira de balanço. Aos 35 anos, ele era um homem marcado pela solidão. Alto, forte, mãos calejadas de quem trabalha a terra desde criança, mas com olhos vazios de quem desistiu de sentir. Fazia 7 anos que vivia ali, naquele canto esquecido do mundo, sem vizinhos próximos, sem visitas, sem ninguém. A única companhia era o silêncio e as memórias amargas que preferia afogar na bebida. Rodrigo tinha suas razões para estar ali, escondido da vida. Razões que queimavam por dentro toda vez que lembrava. Naquela noite, o trovão ecoava forte quando ele ouviu. No começo achou que fosse o vento ou algum animal da mata. Mas não, era um grito humano, desesperado, feminino, cortando a escuridão como uma lâmina. Rodrigo se levantou devagar, ainda meio tonto da bebida. Pegou a espingarda que sempre deixava ao lado da porta e acendeu a lanterna. Que diabos estava acontecendo? Quando saiu da varanda, a chuva o ensopou em segundos. Ele seguiu na direção dos gritos, que agora estavam mais próximos, mais urgentes. Foi então que a viu. Uma jovem, não devia ter mais de 20 anos, estava escondida atrás de um arbusto próximo à cerca de sua propriedade. As roupas dela estavam rasgadas, enlameadas, o cabelo grudado no rosto molhado. Ela tremia inteira, não só de frio, mas de puro terror. Quando ela viu Rodrigo se aproximando com a lanterna, seus olhos se arregalaram ainda mais. Ela tentou se levantar para correr, mas estava exausta demais. Por favor, não me entregue, ela implorou, a voz quebrada. Eles vão me pegar, vão me levar de volta, por favor. Rodrigo ficou parado, processando aquela cena. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele ouviu vozes masculinas, lanternas cortando a mata, passos pesados se aproximando. Ela tá por aqui, eu vi ela entrar nessa direção. Aquela desgraçada não vai fugir do que é dela por direito. Quando a gente pegar, vai se arrepender de ter tentado. A jovem começou a soluçar, enterrando o rosto nas mãos. Rodrigo olhou para ela, depois para a direção das vozes. Algo dentro dele, algo que achava que tinha morrido há muito tempo, acordou. Era raiva. Raiva pura contra quem quer que estivesse caçando aquela garota como se ela fosse um animal. Ele agiu por instinto. Abaixou-se rapidamente, colocou a mão firme sobre a boca dela e sussurrou bem próximo ao ouvido, com voz que não admitia discussão. Fique quieta. Não faça nenhum barulho. Confia em mim. Ela parou de chorar na hora, os olhos arregalados fixos nele. Rodrigo a puxou para mais perto da cerca, escondendo-a atrás de seu próprio corpo, e ficou ali, espingarda em punho, esperando. 3 homens surgiram da mata. Eram tipos pesados, armados, molhados da chuva, mas determinados. Quando viram Rodrigo ali parado, pararam também. Boa noite, disse o que parecia ser o líder, um sujeito gordo com cicatriz no rosto. Tamo procurando uma moça que fugiu. Passou por aqui? Rodrigo os encarou sem piscar. Vocês estão em propriedade privada. E não vi moça nenhuma. Agora saiam daqui antes que eu resolva chamar a polícia. O homem deu um sorriso torto. Polícia? Aqui não tem polícia que chegue rápido, amigão. A moça é nossa, foi prometida para o coronel Augusto. Se está escondida aqui, é melhor entregar. Eu disse, Rodrigo ergueu a espingarda, que não vi moça nenhuma. E eu disse para saírem. Agora. Os 3 homens se entreolharam. Rodrigo viu quando um deles levou a mão à arma na cintura. Ele engatilhou a espingarda, o som ecoando alto mesmo com a chuva. Tenta.
Por favor, tenta. Faz muito tempo que eu não atiro em ninguém e tô com saudade. Houve um momento tenso. Finalmente, o líder cuspiu no chão. Isso não vai ficar assim, o coronel vai saber disso. E eles recuaram, sumindo na escuridão da mata. Rodrigo esperou até ter certeza de que tinham ido embora. Só então abaixou a arma e se virou para a jovem, que ainda estava encolhida, tremendo. Eles foram embora por enquanto. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Você está ensopada e congelando. Precisa se aquecer. Ela hesitou, olhando para ele com desconfiança misturada com desespero, mas não tinha escolha. Pegou a mão dele e deixou que a ajudasse a se levantar. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Rodrigo, sem pensar muito, a pegou no colo como se ela não pesasse nada e a levou para dentro da casa. Dentro, ele a colocou sentada perto do fogão a lenha que ainda estava aceso. Foi buscar toalhas, roupas secas e um cobertor. Troca essas roupas molhadas. Tem um quarto ali, pode usar. Vou fazer um chá quente. Ela o observou em silêncio, ainda tremendo, mas fez o que ele mandou. Quando voltou vestindo uma camisa grande demais e calças que precisavam ser enroladas na barra, ela se sentou na cadeira que ele ofereceu. Rodrigo colocou uma caneca de chá quente nas mãos dela. Bebe. Vai te fazer bem. Ela bebeu em silêncio, as mãos ainda tremendo ao segurar a caneca. Rodrigo se sentou do outro lado da mesa, apenas observando. Finalmente, ela ergueu os olhos para ele. Obrigada, sussurrou a voz rouca. Você salvou minha vida. Quem é você? E quem eram aqueles homens? A jovem abaixou a cabeça, as lágrimas voltando a correr. Meu nome é Valentina. E aqueles homens? Eles trabalham para o Coronel Augusto, o homem que matou meu pai. Rodrigo franziu a testa. Começa do começo. E ela começou. A história saiu aos poucos, entre soluços e pausas dolorosas. Valentina era filha única de um pequeno comerciante. Cresceu numa vila pacata, numa vida simples mas feliz, até que tudo desmoronou. Seu pai era um homem bom, trabalhador, honesto, mas tinha um problema. Gostava de jogar cartas. Achava que controlava, que era só diversão de fim de semana. Até que, numa noite azarada, jogou contra o Coronel Augusto, o homem mais poderoso e temido da região. E perdeu. Perdeu muito. Uma dívida gigantesca que não tinha como pagar. O coronel deu um prazo, 1 mês. Quando o prazo acabou e seu pai não tinha o dinheiro, os capangas apareceram. Espancaram ele na frente de Valentina e de sua mãe. Foi brutal, violento, desumano. Quebraram costelas, braços, bateram na cabeça dele, até que ele ficasse no chão, cuspindo sangue. Você tem mais 2 semanas, disseram antes de ir embora. Depois a gente volta. Mas seu pai não teve 2 semanas. Os ferimentos internos foram graves demais. Ele morreu 5 dias depois em agonia, num hospital precário que mal tinha remédios para a dor. Valentina segurou a mão dele até o último suspiro. Ela e a mãe ficaram sozinhas, sem nada. O pequeno comércio mal dava para sobreviver. Foi quando o coronel apareceu de novo. Dessa vez não queria dinheiro. A dívida do seu pai ainda está valendo, e já que ele não pode pagar mais, você vai pagar. Valentina pensou que ele ia tomar o comércio, a casa, tudo o que tinham. Mas não. Era pior. Muito pior. Você vai ser o pagamento. Prometi para os meus 3 capangas mais fiéis que quando encontrasse uma moça bonita e virgem, eles poderiam ter, como prêmio por anos de lealdade. Você é essa moça. A mãe de Valentina implorou de joelhos. Ofereceu tudo, a casa, o comércio, a própria vida. Mas o coronel não quis saber. 2 dias depois, a mãe dela apareceu morta. Disseram que foi suicídio, que se enforcou de desespero. Mas Valentina sabia a verdade. Ela viu as marcas no pescoço da mãe. Não eram de corda, eram de mãos. Sozinha, apavorada, Valentina só tinha uma opção: fugir. Ela esperou a noite, juntou o pouco que tinha e correu. Correu pela estrada escura, pela mata, sem saber para onde ia, apenas correndo. Mas os homens vieram atrás, implacáveis. Ela ficou dias fugindo, escondendo-se, sem comer direito, sem dormir. Até que naquela noite chuvosa, exausta, sem esperança, ela se escondeu nas terras de Rodrigo, esperando apenas que a encontrassem e seu pesadelo finalmente começasse. Quando terminou de contar, Valentina estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento.
A raiva que sentiu lá fora voltou, mas agora 1000 vezes mais forte. Esses homens, ele disse, a voz baixa e controlada, não vão te tocar. Enquanto eu estiver vivo, eles não vão te tocar. Você está segura aqui. Valentina o olhou, os olhos vermelhos e inchados. Mas por quê? Você nem me conhece. Por que arriscaria sua vida por mim? Rodrigo desviou o olhar. Porque eu sei o que é perder tudo. E sei o que é ficar sozinho. Ninguém merece passar por isso. Mas antes de continuar, me diz uma coisa, querido ouvinte. Você já se sentiu tão desesperado, tão sem saída, que aceitaria a ajuda de um completo estranho? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você confiaria em alguém que acabou de conhecer numa situação de vida ou morte? Eu quero saber. Nos dias que se seguiram, Valentina ficou na fazenda. Rodrigo lhe deu o quarto de hóspedes. Garantiu que tivesse comida, roupas limpas, um lugar seguro para dormir. No começo ela estava paralisada de medo. Não conseguia relaxar, não conseguia acreditar que estava realmente protegida. Acordava de madrugada com pesadelos, gritando. Rodrigo ouvia, mas respeitava o espaço dela. Não forçava a conversa, não fazia perguntas. Apenas deixava claro com ações que ela estava segura. Com o tempo, Valentina começou a sair do quarto. Ajudava nas tarefas da casa como forma de retribuir. Lavava louça, varria, organizava. Rodrigo protestou no começo. Disse que ela era hóspede, não empregada, mas ela insistiu. Preciso me sentir útil. Preciso fazer alguma coisa ou vou enlouquecer pensando. Ele entendeu e deixou que ajudasse. Aos poucos, ela começou a acompanhá-lo nas tarefas da fazenda também. Regava a horta, alimentava as galinhas, ajudava a consertar cercas. Rodrigo notava como ela era inteligente, observadora, aprendia rápido. Tinha uma força interior escondida, sob todo aquele medo. À noite começaram a conversar. No início eram conversas curtas, superficiais, mas com o passar dos dias foram se aprofundando. Valentina falava sobre sua infância, sobre a mãe amorosa que lia histórias para ela antes de dormir, sobre o pai que, apesar dos defeitos, a amava profundamente. E Rodrigo, pela primeira vez em 7 anos, começou a falar sobre si mesmo. Contou que foi casado. Contou que tinha uma esposa, Laura, e que esperavam um filho. Contou que ela morreu no parto. Complicações que os médicos disseram que eram imprevisíveis, inevitáveis. O bebê morreu também. Um menino. Eu enterrei os dois no mesmo dia, ele disse a voz embargada. E depois disso eu não quis mais saber de gente. Não quis mais sentir nada. Vim para cá, para esse fim de mundo, e jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar na minha vida. Valentina tocou a mão dele suavemente. Mas você me deixou entrar. É, ele sorriu triste. Vai ver, eu sou mais fraco do que pensava. As semanas passaram. A conexão entre eles foi crescendo, natural como o nascer do sol. Valentina notava os pequenos gestos de Rodrigo, como ele sempre certificava que ela comesse primeiro, como ele consertava as coisas que ela mencionava estar quebradas, como ele sorria quando ela cantarolava enquanto trabalhava. E Rodrigo notava nela, como seus olhos brilhavam quando via as flores da horta, como ela ria quando as galinhas faziam coisas engraçadas, como ela tinha se tornado forte e corajosa apesar de tudo que passou. Um dia, estavam consertando uma cerca juntos. Valentina segurava a madeira enquanto Rodrigo martelava os pregos. A madeira escapou. Um prego rasgou a mão dela. Ela soltou um grito de dor. Rodrigo largou tudo imediatamente. Pegou a mão dela com cuidado. Deixa eu ver. Ele examinou o corte. Não era profundo, mas sangrava. Com delicadeza, ele limpou o sangue com um pano, desinfetou com álcool, ela fez careta, e enfaixou com ternura que surpreendeu a ambos. Seus olhos se encontraram. Ficaram assim por um momento que pareceu durar uma eternidade. Rodrigo ainda segurava a mão dela, e ela não puxou. Seus corações batiam acelerados. Havia algo ali, algo que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. Foi Valentina quem quebrou o silêncio. Rodrigo. Ele esperou. Eu nunca pensei que depois de tudo que aconteceu, eu pudesse sentir. Ela hesitou. Sentir o quê? Ele perguntou suavemente. Segura, feliz, viva. Rodrigo sorriu, um sorriso verdadeiro que ela raramente via.
Eu também não achava que fosse sentir de novo. Mas você trouxe luz para esse lugar, para mim. Ela corou abaixando os olhos, mas estava sorrindo também. O momento foi interrompido pelo latido dos cachorros. Rodrigo soltou a mão dela rapidamente, ficando alerta. Fica aqui, vou ver o que é. Era o seu João, o único vizinho que morava a quilômetros dali. Um velho de 70 anos que passava de vez em quando para trocar notícias. Mas dessa vez, ele tinha um recado. Rodrigo, vim te avisar. Tem uns homens na vila fazendo perguntas. Homens perigosos. Estão procurando uma moça. Dizem que ela fugiu de um compromisso que pertenece ao coronel Augusto. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Que tipo de perguntas? Se alguém viu uma moça jovem de cabelo castanho, sozinha, ofereceram dinheiro para quem desse informação. E tem gente que está falando. Disseram que viram uma moça correndo pela estrada na noite da chuva, que ela estava vindo para esse lado. Rodrigo agradeceu o aviso. Quando seu João foi embora, ele voltou para Valentina. Ela já sabia pelo rosto dele que eram más notícias. Eles não desistiram, ela sussurrou. Eu sabia que não iam desistir. Eles vão me encontrar. Não vão. Rodrigo a pegou pelos ombros, firme. Eu não vou deixar. A gente vai ter que ser mais cuidado, mas eu não vou deixar eles te levarem. Naquela noite, Rodrigo reforçou as trancas das portas e janelas. Manteve a espingarda carregada do lado da cama. E pela primeira vez em 7 anos, ele se importou profundamente com a possibilidade de perder alguém. Os dias continuaram, mas agora com uma tensão no ar. Valentina evitava sair da casa, mantinha-se longe das janelas. Mas mesmo assim, naqueles momentos roubados, a conexão entre ela e Rodrigo continuava crescendo de formas que nenhum dos dois esperava. Havia pequenos gestos que diziam mais do que 1000 palavras. Quando Rodrigo voltava do campo, sempre trazia alguma coisa para ela. Uma flor silvestre que viu no caminho, uma fruta madura da árvore, uma pedra bonita do riacho. Coisas simples, mas que faziam o coração dela aquecer. Valentina, por sua vez, passou a deixar bilhetes para ele. Palavras de agradecimento, desenhos simples, às vezes apenas um bom dia escrito com capricho. Rodrigo guardava todos esses bilhetes em uma caixa de madeira que mantinha no quarto, como se fossem tesouros preciosos. Ela começou a observar os detalhes dele que antes não tinha notado. Como ele sempre verificava se ela tinha comido antes de se servir. Como ele deixava a melhor parte da refeição para ela. Como ele consertava as coisas quebradas da casa sem que ela pedisse, apenas porque sabia que facilitaria a vida dela. E ele observava ela também. Como ela cantarolava baixinho quando achava que estava sozinha. Como ela conversava com as galinhas e os animais como se fossem velhos amigos. Como seus olhos brilhavam quando o sol batia no rosto dela pela manhã. Como ela era forte, muito mais forte do que aparentava. Uma tarde, enquanto Valentina preparava o almoço, Rodrigo entrou na cozinha sujo de terra depois de um dia de trabalho pesado. Ela riu ao ver o estado dele. Você parece que rolou na terra. Praticamente rolei. Ele riu também. A cerca do curral norte desabou e eu tive que cavar novos buracos para o poste. Vou tomar um banho. Mas quando ele estava saindo, ela o chamou. Rodrigo, espera. Ele parou. Ela se aproximou com um pano limpo e uma bacia com água morna. Deixa eu limpar esse corte no seu braço antes. Tá sangrando. Ele nem tinha percebido o corte. Ela o fez sentar na cadeira da cozinha e, com cuidado maternal, limpou o ferimento. Seus dedos eram suaves contra a pele dele. Rodrigo sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o corte. Você cuida bem demais de mim, ele disse suavemente. Você cuidou de mim primeiro, ela respondeu, sem tirar os olhos do que estava fazendo. Salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer. Não é o mínimo, é muito mais que isso. Ela finalmente ergueu os olhos para ele. Ficaram assim, olhando um para o outro, o ar entre eles carregado de algo não dito. Foi ela quem quebrou o momento, terminando de enfaixar o braço dele. Pronto, agora pode ir tomar seu banho. Mas nenhum dos dois queria que aquele momento acabasse. Havia algo mudando entre eles, algo profundo e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Uma noite, uma tempestade forte caiu. Raios cortavam o céu. Trovões faziam a casa tremer. Valentina estava apavorada com os trovões, lembrando daquela noite em que fugiu. Cada estrondo a levava de volta àquele momento de terror, correndo pela mata escura, sendo caçada.
Rodrigo ouviu quando ela começou a chorar no quarto. Ele bateu na porta. Valentina, posso entrar? Pode, ela respondeu, a voz trêmula. Ele entrou e a encontrou encolhida na cama, abraçada a um travesseiro. Sem pensar muito, ele se sentou na beira da cama. Vem aqui. Ela se aproximou e ele a abraçou. Ela se encostou nele, sentindo o calor, a segurança. Eu não consigo parar de ter medo, ela confessou. Tenho medo que eles me encontrem. Tenho medo de te colocar em perigo. Tenho medo de que toda essa felicidade que tô sentindo vá acabar. Rodrigo apertou o abraço. Eu também tenho medo. Tenho medo de te perder. Porque eu... Ele respirou fundo. Porque eu me importo com você. Mais do que deveria. Mais do que achei que fosse possível de novo. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Os olhos dele estavam intensos, vulneráveis. Rodrigo, eu sei que o momento não é o ideal. Eu sei que tem 1000 coisas erradas acontecendo. Mas eu preciso que você saiba. Você mudou minha vida, Valentina. Você me fez querer viver de novo. As lágrimas corriam pelo rosto dela, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de medo ou dor. Eram de algo que ela achava que nunca sentiria. Esperança, amor. Agora me fala sinceramente, querido ouvinte. Você acredita que é possível encontrar amor verdadeiro nas situações mais difíceis? Que às vezes a pessoa certa aparece justamente quando a gente mais precisa? Deixa pausado e vai comentar o que você acha. Eu quero saber sua opinião. Eu também me importo com você, ela sussurrou. Você me salvou, de um jeito que vai muito além daquela noite. Você me fez sentir humana de novo. Me fez sentir amada. E então, naturalmente, seus lábios se encontraram. Foi um beijo suave, cheio de ternura e promessa. Um beijo que selava algo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Quando se separaram, Rodrigo encostou a testa na dela. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça. Você é minha agora, e eu sou seu. E ninguém vai tirar isso da gente. Ela assentiu, o coração transbordando. Naquela noite, pela primeira vez, desde que tudo desmoronou em sua vida, Valentina dormiu em paz, nos braços de alguém que a amava de verdade. As semanas seguintes foram as mais felizes que ambos tinham experimentado em anos. Mesmo com a ameaça pairando sobre eles, eles encontravam alegria nos pequenos momentos. Trabalhavam juntos na fazenda, cozinhavam juntos, conversavam por horas. Faziam planos de um futuro que ousavam sonhar. Rodrigo pensava em casar com ela. Pensava em dar a ela uma vida segura, feliz, cheia de amor. Valentina pensava em finalmente ter uma família de novo, em construir algo bonito com aquele homem que a amava, apesar de tudo. Mas a paz não duraria. Nunca dura quando há homens ruins determinados a fazer mal. Foi numa tarde de sábado. Rodrigo precisava ir à vila para comprar suprimentos que estavam acabando. Remédios, ferramentas, comida, coisas essenciais. Valentina implorou para ir junto. Não quero ficar sozinha aqui. Por favor. Ele hesitou, mas acabou concordando. Tudo bem, mas você fica perto de mim o tempo todo. E se eu mandar você correr, você corre sem perguntar. Entendido? Entendido. Eles foram de caminhonete até a vila. A praça principal estava movimentada, como sempre aos sábados. Feira, pessoas indo e vindo. Eles entraram na loja de ferragens primeiro. Rodrigo comprou o que precisava enquanto Valentina esperava perto da porta, de cabeça baixa, evitando chamar atenção. Foi quando ela sentiu aquele calafrio na espinha. Aquela sensação de estar sendo observada. Ela ergueu os olhos e os viu. Os 3 capangas, do outro lado da praça. E eles a viram também. O coração dela disparou. Ela puxou a manga de Rodrigo. Rodrigo! Ele viu o pânico no rosto dela e imediatamente soube. Virou-se e viu os homens caminhando em direção a eles, abrindo caminho entre a multidão. Sai pela porta dos fundos, Rodrigo sussurrou urgente. Vai para a caminhonete e tranca as portas. Não, não vou te deixar sozinho. Valentina, faz o que eu tô mandando. Mas era tarde demais. Os 3 homens já estavam na porta. O líder, o mesmo com a cicatriz, sorriu torto. Olha só quem eu encontrei. A nossa noivinha fugitiva. Rodrigo se colocou na frente de Valentina. Já falei para vocês. Ela não vai a lugar nenhum com vocês. Não é você quem decide isso, fazendeiro. Ela é propriedade do Coronel Augusto.
Tá vindo com a gente, querendo ou não. As pessoas ao redor começaram a parar, percebendo o confronto. Formou-se uma roda. Rodrigo manteve a voz calma, mas firme. Ela não é propriedade de ninguém. É um ser humano. E vocês são bandidos que trabalham para um assassino. Isso chamou ainda mais atenção. Pessoas murmuraram. O capanga ficou vermelho de raiva. Escolhe tuas palavras com cuidado, velho. Não queremos ter que te matar na frente de todo mundo. Então não me matem, Rodrigo desafiou. Mas vocês não vão levar ela. Valentina, mesmo morrendo de medo, deu um passo à frente. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Vocês trabalham para o homem que matou meu pai, que matou minha mãe, que queria me usar como pagamento de uma dívida de jogo. Ele é um criminoso, e vocês são tão culpados quanto ele. A multidão reagiu. Gaspes, murmúrios indignados. Algumas pessoas se lembravam do pai de Valentina, do comerciante honesto que morreu de repente. Começaram a juntar os pontos. O capanga percebeu que estavam perdendo o controle da situação. Chega de conversa. Ele avançou para pegar Valentina à força. Rodrigo reagiu na hora. Empurrou o homem com força, fazendo-o cambalear. Os outros dois capangas avançaram. Um deles acertou um soco em Rodrigo, abrindo um corte feio em sua sobrancelha. O sangue escorreu, mas Rodrigo revidou. Anos de trabalho pesado na fazenda o tornaram forte. Ele acertou o homem no estômago, depois no rosto. O capanga caiu. A confusão se instalou. Pessoas gritavam. Algumas mulheres puxaram Valentina para trás, protegendo-a. Alguns homens da vila se juntaram a Rodrigo, enfrentando os capangas. Foi quando o delegado local apareceu, correndo com 2 auxiliares. Parem, todos vocês! Os capangas tentaram recuar, mas a multidão os cercou. O delegado, um homem de meia idade chamado Cardoso, olhou ao redor. Alguém quer me explicar o que está acontecendo aqui? Foi Valentina quem falou. Com voz clara e corajosa, mesmo com lágrimas escorrendo, ela contou tudo. A dívida de jogo ilegal, o assassinato de seu pai, a morte suspeita de sua mãe, a oferta obscena do coronel, sua fuga desesperada. Rodrigo acrescentou: esses 3 invadiram minha propriedade caçando ela como se fosse um animal. Ameaçaram me matar se eu não entregasse. Estão trabalhando para um criminoso. O delegado Cardoso ouviu tudo com expressão séria. Ele já suspeitava do coronel Augusto há anos, mas nunca tinha provas. Nunca tinha ninguém corajoso o suficiente para testemunhar. É verdade o que ela está falando? Ele perguntou aos capangas. Ela deve para o coronel, um deles gritou. O pai dela perdeu no jogo, ela tem que pagar. Dívida de jogo não é legal, o delegado respondeu. E muito menos usar uma pessoa como pagamento. Vocês estão presos. Os capangas tentaram resistir, mas entre o delegado, os auxiliares e vários homens da vila que se juntaram, eles foram subjugados e algemados. O delegado se virou para Valentina. Moça, você vai ter que prestar depoimento formal e vai ter que testemunhar contra o coronel Augusto. Vai ser perigoso. Valentina respirou fundo, segurou a mão de Rodrigo que estava ao seu lado, sangue ainda escorrendo do corte na sobrancelha. Eu vou testemunhar. Ele matou minha família, destruiu minha vida. Eu não vou mais ter medo dele. Cá entre nós, querido ouvinte, você teria essa coragem de enfrentar a pessoa que te causou tanto mal, mesmo sabendo que é perigoso? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta nos comentários. Você enfrentaria ou fugiria? Nos dias que se seguiram, as coisas aconteceram rápido. O delegado Cardoso, finalmente com uma testemunha e evidências, reuniu uma operação. Com apoio de delegacias vizinhas, eles foram até a propriedade do coronel Augusto. Encontraram ele tentando fugir. Malas prontas, dinheiro escondido. Foi preso em flagrante. Além disso, encontraram documentos comprometedores, registros de jogos ilegais, dívidas forçadas, até listas de outras pessoas que ele tinha extorquido e ameaçado. O caso virou escândalo regional. Jornais locais noticiaram. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Valentina testemunhou. Foi difícil. Ela teve que relatar, em detalhes dolorosos, tudo o que havia passado. O assassinato do pai, a morte da mãe, as ameaças. Mas ela não estava sozinha. Rodrigo estava na audiência todos os dias, sentado na primeira fileira, dando força silenciosa. Além disso, outras vítimas do coronel apareceram. Pessoas que ele tinha extorquido, ameaçado, destruído.
Um a um, testemunharam. O júri não teve dúvidas. Coronel Augusto foi condenado a 25 anos de prisão por assassinato, coerção, extorsão, exploração e vários outros crimes. Os 3 capangas também foram condenados, a 15 anos cada. Quando o veredito foi lido, Valentina desabou em lágrimas, mas eram lágrimas de alívio, de justiça. Rodrigo a abraçou forte, ali mesmo no tribunal, e ela soube que finalmente estava livre. A vida após o julgamento foi uma reconstrução. Valentina estava marcada pelo trauma, mas determinada a seguir em frente. Com o apoio de Rodrigo, ela começou terapia com uma psicóloga da cidade vizinha. Foi um processo longo, difícil, mas necessário. Rodrigo esteve com ela em cada passo. Nos dias ruins, quando os pesadelos voltavam, nos dias bons, quando ela conseguia sorrir de verdade. Ele nunca a pressionou, nunca cobrou, apenas amou. 6 meses depois do julgamento, numa noite estrelada, Rodrigo a levou para um piquenique na colina mais alta da fazenda. De lá podia-se ver o vale inteiro, banhado pela lua cheia. Eles comeram, conversaram, riram. Foi quando Rodrigo ficou sério. Valentina, eu tenho uma coisa para te perguntar. Ela o olhou, curiosa. Ele pegou a mão dela entre as suas. Naquela noite chuvosa, quando você apareceu na minha propriedade, você mudou tudo. Mudou minha vida. Me trouxe de volta. Me fez lembrar que a vida vale a pena ser vivida. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Você me salvou, ela sussurrou. Não só naquela noite, mas todos os dias desde então. Você me deu um lar, me deu amor, me deu esperança. Rodrigo sorriu, emocionado. Então, com mãos trêmulas, tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu, revelando um anel simples, mas bonito. Casa comigo? Deixa eu passar o resto da minha vida te fazendo feliz? Valentina não conseguiu segurar as lágrimas. Nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou. Um beijo cheio de promessas, de futuro, de amor verdadeiro. O casamento foi simples. Aconteceu 3 meses depois, na própria fazenda. Poucos convidados. Seu João, o vizinho que avisara sobre o perigo. O delegado Cardoso e sua esposa. Alguns moradores da vila que tinham ajudado naquele dia. E a psicóloga de Valentina, que se tornara uma amiga querida. Valentina usava um vestido branco simples que ela mesma costurou. Flores do campo enfeitavam seu cabelo. Quando ela caminhou até Rodrigo, que a esperava embaixo de uma árvore velha no quintal, ele teve que segurar as lágrimas. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos. Rodrigo prometeu amá-la, protegê-la e honrá-la todos os dias de sua vida. Valentina prometeu que reconstruiria sua vida ao lado dele, que o amaria com tudo que tinha. Quando o juiz de paz disse, pode beijar a noiva, o beijo deles foi aplaudido calorosamente pelos poucos mas queridos convidados. A vida de casados foi tudo o que sonharam e mais. Valentina transformou a fazenda de maneiras que Rodrigo nunca imaginou possíveis. Plantou flores por toda parte, margaridas na entrada, rosas ao longo da cerca, girassóis que acompanhavam o sol durante o dia. Encheu a casa de cor e vida, cortinas novas nas janelas, toalhas coloridas na mesa, vasos de plantas em cada cômodo. Ela começou a cozinhar receitas que a mãe costumava fazer, mantendo a memória dela viva de forma bonita. Bolo de fubá nas tardes de domingo, pão caseiro que enchia a casa com aquele cheiro acolhedor, doces de frutas que ela fazia e guardava em potes de vidro na despensa. Cada receita era uma lembrança, mas agora sem dor, apenas com carinho. Rodrigo, que tinha vivido em silêncio autodestrutivo por tanto tempo, redescobriu a alegria de maneiras que nem sabia que eram possíveis. Acordava cedo, não porque tinha que trabalhar, mas porque queria ver o nascer do sol com ela. Eles sentavam na varanda com café quente de mãos dadas, apenas observando o mundo despertar. Ele cantava enquanto trabalhava. Assobiava melodias que nem sabia de onde vinham. Ria de verdade, não aqueles risos forçados e vazios de antes, mas risadas genuínas que vinham do fundo do peito. Os vizinhos comentavam a mudança. O Rodrigo tá diferente, diziam. Parece que voltou a viver. Eles criaram pequenos rituais que se tornaram sagrados. Todas as sextas à noite, faziam uma fogueira no quintal e sentavam para conversar sobre a semana.
Contavam histórias, faziam planos, às vezes apenas ficavam em silêncio confortável. Nos domingos, depois do almoço, caminhavam pela propriedade de mãos dadas, ela apontando onde queria plantar mais flores, ele planejando melhorias na fazenda. Valentina também começou a ir à vila com mais frequência e confiança. No início era difícil. Ela ainda sentia os olhares, ouvia os sussurros. Mas com Rodrigo ao seu lado, ela aprendeu a erguer a cabeça e, aos poucos, as pessoas mudaram. As mesmas que tinham presenciado o confronto na praça começaram a tratá-la com respeito. Algumas mulheres até se aproximaram, pedindo desculpas pelo silêncio de antes. Eles adotaram mais animais. Cachorros, 3 vira-latas que Rodrigo encontrou abandonados na estrada. Gatos, 5, que Valentina não conseguiu resistir quando os viu na feira. E um cavalo, um animal lindo de pelagem marrom escuro, que estava sendo maltratado pelo dono anterior. Rodrigo pagou bem mais do que valia só para tirá-lo de lá. Valentina batizou o cavalo de Esperança, porque foi o que aquele animal trouxe de volta para a vida dela. Ela aprendeu a cavalgar. Rodrigo o ensinou com paciência infinita, segurando as rédeas junto com ela, caminhando ao lado até que ela ganhasse confiança. O primeiro dia que ela galopou sozinha pelo campo, o vento nos cabelos e um sorriso enorme no rosto, Rodrigo sentiu o peito explodir de orgulho e amor. A fazenda, que era um lugar de solidão e silêncio pesado, virou um lar cheio de vida, barulho bom, risadas. Virou o tipo de lugar onde as pessoas queriam estar. Seu João visitava mais frequentemente, sempre trazendo histórias e bolos que sua esposa fazia. O delegado Cardoso e a família vinham para almoços de domingo. Até algumas das mulheres que Valentina ajudava na vila apareciam para tomar café e conversar. Um ano depois do casamento, numa manhã de primavera, Valentina acordou sentindo-se estranha, enjoada, tonta. No início, pensou que era algo que tinha comido, mas quando percebeu que seu ciclo estava atrasado, um pensamento aterrorizante e maravilhoso cruzou sua mente. Ela esperou mais uma semana para ter certeza. Então, numa tarde, foi à cidade e consultou o médico. Quando ele confirmou, ela mal conseguiu conter as lágrimas de alegria. Grávida. Ela estava grávida. A viagem de volta para a fazenda foi um borrão. Seu coração batia tão rápido que ela achava que ia explodir. Quando chegou, Rodrigo estava no curral consertando uma porta. Ela desceu da carroça, caminhou até ele com passos trêmulos. "Rodrigo!" ela chamou. Ele virou. Percebeu algo diferente no rosto dela. "O que foi? Tá tudo bem?" Ela assentiu, as lágrimas já escorrendo. "Rodrigo, nós vamos ter um bebê." Por um momento ele ficou completamente imóvel, processando as palavras. Então, como se uma represa se rompesse, ele largou a ferramenta, atravessou o curral em 2 passadas e a pegou no colo. Girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Um bebê. Vamos ter um bebê." A gravidez foi tranquila. Rodrigo a mimava. Não deixava ela fazer trabalho pesado. Preparava comida especial. E Valentina florescia, radiante com a vida crescendo dentro dela. O parto aconteceu numa madrugada de primavera. Rodrigo estava lá, segurando a mão dela, dando força. Quando o bebê finalmente nasceu, um menino saudável com pulmões fortes, e foi colocado nos braços de Valentina, ela olhou para Rodrigo e sorriu através das lágrimas. "Ele se parece com você", ela sussurrou. "É perfeito", Rodrigo respondeu, tocando a cabecinha do filho com dedos trêmulos. "Assim como você." Batizaram o menino de João Lucas. João, em homenagem ao vizinho que os ajudara. Lucas, porque significava luminoso. E aquela criança era a luz das vidas deles. Mas, querido ouvinte, me fala uma coisa. Você acredita que depois de tanta dor, tanta luta, as pessoas merecem finalmente encontrar a felicidade verdadeira? Pausa o vídeo agora e comenta. Essa história te emocionou? Te fez acreditar no amor de verdade? 5 anos se passaram. A fazenda prosperou. Rodrigo expandiu os negócios, criando gado de qualidade, plantando culturas diversas. Com o dinheiro que ganhou, ele reformou a casa, tornando-a maior e mais confortável. Valentina se tornou conhecida na região por seus bordados lindos e suas comidas deliciosas. Ela vendia na feira da vila e sempre esgotava o estoque.
Usava o dinheiro para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, algo que se tornou sua paixão. João Lucas crescia forte e saudável, com o sorriso do pai e determinação da mãe. Brincava pelos campos, ajudava com os animais, enchia a casa de risos. Um dia, Valentina recebeu uma carta. Era da prisão. O coronel Augusto estava gravemente doente, pedindo para vê-la. Dizia que queria pedir perdão antes de morrer. Rodrigo a deixou decidir. É sua escolha. Seja qual for, eu te apoio. Ela pensou por dias. Finalmente, decidiu ir. Não por ele, mas por ela, para fechar aquele ciclo de uma vez por todas. Na prisão, ela o encontrou em uma cama de enfermaria. Ele estava irreconhecível, magro, fraco, doente. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sinto muito, ele sussurrou, a voz fraca. Pelo seu pai, sua mãe, por tudo que fiz com você. Eu fui um monstro. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que eu me arrependo. Valentina o olhou por um longo momento. Então, com voz calma, disse: Eu não sei se consigo te perdoar pelo que você fez. Você destruiu minha família, mas eu não vou mais deixar que você tenha poder sobre mim. Eu construí uma vida linda. Tenho um marido maravilhoso, um filho lindo, uma casa cheia de amor. Você não tirou isso de mim. Então sim, de certa forma eu te perdoo. Não por você, mas por mim, porque eu mereço paz. Ela saiu daquela prisão leve, livre de verdade. O coronel morreu 2 semanas depois. Ela não foi ao enterro. Estava ocupada demais vivendo. 10 anos depois do dia em que tudo começou, naquela noite chuvosa, Rodrigo e Valentina estavam na varanda. João Lucas, agora com 9 anos, brincava no quintal com os cachorros. Uma filha menor, Maria, de 5 anos, desenhava sentada nos degraus da varanda. Rodrigo abraçou Valentina por trás, apoiando o queixo no ombro dela. No que você está pensando? Em como a vida é estranha, ela respondeu. Naquela noite, eu achava que tinha perdido tudo, que nunca mais seria feliz. E olha onde a gente está agora. Eu também penso nisso, Rodrigo confessou. Eu estava morrendo por dentro, vivendo como um zumbi. E então você apareceu, ensopada, apavorada, precisando de ajuda. E salvou a mim tanto quanto eu salvei você. Ela se virou nos braços dele. Eu te amo. Mais do que as palavras conseguem dizer. Eu também te amo para sempre. Eles se beijaram suavemente enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças brincavam, os animais pastavam. A fazenda estava viva, pulsante, cheia de amor. E assim Valentina, que um dia foi caçada como um animal, encontrou não só segurança, mas amor verdadeiro. E Rodrigo, que tinha desistido da vida, aprendeu que sempre há razão para viver, especialmente quando se tem alguém para amar. Eles provaram que mesmo das trevas mais profundas, da injustiça mais cruel, é possível construir algo bonito, algo verdadeiro, um lar, uma família, um futuro luminoso, porque no final, o amor e a coragem sempre vencem, sempre. E você, querido ouvinte, acredita nisso? Que finais felizes existem depois de tanta luta? Que o amor verdadeiro vale a pena todos os riscos? Deixa seu comentário, conta o que você achou dessa história. E se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.